Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Nós vamos hoje responder a algumas perguntas que não foram respondidas no programa em que eu abordei o tema da culpa e sobre a regressão de memória. Nós estamos começando mais um Consciência e Transformação. Olá a todos que nos assistem mais uma vez no nosso programa Consciência e Transformação. Só que hoje um programa um pouco diferente, hoje um programa gravado. Né? Nesse momento que vocês vão estar me ouvindo, eu vou estar fora do Rio de Janeiro, estou num congresso no Espírito Santo, onde eu fui convidado para dar um curso e alguns workshops sobre terapia de vida passada, sobre terapia regressiva. E aí, então, para manter a pontualidade aqui do nosso programa, nós gravamos esse programa e que nós estamos trazendo para vocês, e que resume algumas das principais perguntas, tanto do tema da culpa, quanto do tema da regressão de memória, porque foram dois programas dos mais recentes que nós tivemos muitas perguntas e eu acabei não conseguindo responder a todas as que foram enviadas por vocês. Então, na verdade, hoje nós estamos aproveitando esse momento onde eu posso, então, rever, porque a dinâmica do programa ao vivo, às vezes, impede que eu consiga manter assim, um acompanhamento de todas as perguntas, algumas interessantes, que ficam, às vezes, para trás, na tentativa de, dentro do tempo que nós temos, atender a maioria de vocês. Então, com isso eu consigo fazer agora uma recapitulação das principais questões e poder, então, abordar e poder esclarecer com um pouco mais de foco a essas perguntas que ficaram faltando. Eu vou falar um pouco, no primeiro bloco, sobre os temas, as perguntas relacionadas à culpa, e no segundo bloco, depois do nosso intervalo, eu vou voltar com o tema da regressão de memória. Bom, então, mantendo a nossa dinâmica, né, a dinâmica do nosso programa, eu vou começar a ver aqui nos registros que eu tenho aqui no meu computador das perguntas anteriores sobre o tema da culpa. Se quem não assistiu, quem está nos assistindo e não assistiu, pode depois acessar o canal do TV Nova Luz ou então o canal do YouTube Milton Menezes, porque lá nós temos todos os outros programas anteriores gravados, onde você pode acessar, assistir quantas vezes você quiser. Um dos últimos que nós levamos aqui ao ar foi no tema da culpa. E dentre as várias situações das perguntas, a gente viu que muitas pessoas falavam sobre a questão das culpas relacionadas aos relacionamentos com as pessoas, à avaliação dos erros. E eu queria começar então com esse comentário, né, uma coisa que eu sempre falo quando eu abordo o tema da culpa. A culpa, na verdade, ela está muito presente na nossa vida, na vida da maioria de nós, porque ela tem uma expressão de um sentimento, alguma coisa que a gente desenvolve dentro de nós, a partir de uma certa avaliação que nós fazemos sobre o erro. Então, isso é muito importante, quer dizer, dependendo da forma como eu avalio um erro, eu posso então me sentir e desenvolver um remorso, e do remorso eu desenvolver a culpa. Então, o remorso é aquele momento em que eu faço uma avaliação do erro e me sinto, então, constrangido, arrependido, mas não um arrependimento que me leva a uma atitude positiva. O remorso ele tem aquela característica de remoer, de ressentir a consequência em relação ao erro que nós cometemos. E a partir daí a gente desenvolve, então, um tipo de sentimento mais elaborado que nós chamamos de culpa. A partir daí, com uma atitude mental, uma atitude de cobrança, de não merecimento, às vezes levando a uma atitude autopunitiva. E isso é que, então, acaba fazendo com que muitos de nós fiquem presos a essa trama, né? A essa armadilha que é a culpa. Agora, eu vou abordar, então, a partir disso, algumas perguntas que foram feitas sobre a culpa, falando especificamente dos assuntos que os participantes trouxeram para nós. Eu quero trazer aqui, primeiro agradecer a todos de vocês que têm sempre nos prestigiado, a Liliane Santos, lá de Tramandaí, do Rio Grande do Sul, um grande abraço para a Liliane Santos, que sempre presente conosco, e a gente vê isso, né? O programa, e um programa como esse, em que a gente se propõe a responder ao vivo, a receber as perguntas de vocês e poder debater,
alcançando todos os estados do Brasil, algumas participações dos Estados Unidos, da Europa, chegando então a pontos longínquos, né, que hoje a tecnologia favorece, que a gente esteja junto, mesmo estando tão longe, fisicamente falando. Bom, Liliane Santos faz uma pergunta. Muitas vezes sinto culpa por atitudes passadas, das quais não acredito que pude fazer ou pensar. E isso é muito triste, mas vou tentando melhorar e aprender mais. Liliane, isso que eu estava falando, por isso que eu introduzi, essa sua pergunta ela tem muito a ver com isso. Normalmente, a gente acaba se sentindo culpado e faz um tipo de avaliação sobre esse erro, ao ponto de a gente falar, como você fez, né? Não acredito que eu pude fazer ou pensar. A gente chega num ponto e a gente olha assim, nossa, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude pensar assim? Como é que eu pude agir dessa forma? Mas veja que na hora que a gente fala dessa forma, como é que eu pude fazer isso? Nós estamos falando, da verdade, de dois eus, dois pequenos eus de nós. Um que agora avalia e um outro parece que cometeu o erro, que fez daquela forma. Como se então, assim, como é que pode eu ter feito isso? Se sou eu mesmo, eu deveria estar sabendo por que eu fiz. Mas é essa atitude que, quando a gente fala assim, como eu posso ter feito, ou como eu posso ter pensado assim, é que demonstra um dos elementos principais que nós identificamos na culpa. Um nível de exigência, de rigor muito grande. Esse rigor é que faz com que a gente olhe para um erro e a gente crave com uma avaliação, com um julgamento muito rígido, muito negativo em relação ao erro. Como se nós, então, pudéssemos fazer diferente. Veja que quando a Liliane nos coloca isso, né, e de uma forma muito própria, muito adequada, por como nós lidamos com isso, quando a gente fala como eu posso ter feito isso, eu estou avaliando que eu podia ter feito diferente. Mas a minha pergunta nesses casos é, mas se você podia ter feito diferente, por que você não fez? Veja que quando eu coloco isso, parece óbvio, né? Se a gente pudesse, de fato, ter feito ou pensado diferente, a gente teria feito, teria modificado o nosso comportamento. Mesmo nas situações onde nós tínhamos dúvida entre, por exemplo, agir de uma forma ou de outra, resolvemos por uma e isso deu errado ou isso teve uma consequência ruim, se nós na dúvida ainda optamos por uma, porque naquele momento aquilo parecia correto, aquilo parecia o melhor, aquilo parecia o mais coerente naquele meu estado, que agora, olhando depois, já avaliando inclusive as consequências, eu posso avaliar que pode não ter sido a melhor escolha, pode não ter sido o melhor pensamento ou a melhor ação, como coloca a Liliane Santos. Mas veja, depois que a gente passou, fica muito mais fácil de a gente avaliar. Só que aí a gente trata como se a experiência do depois, ela pudesse ter ocorrido na hora. Mas se muitas vezes a experiência só foi exatamente em função daquele erro, como é que eu ia conseguir ter essa noção e essa experiência sem passar por aquilo? Veja que a culpa, às vezes, ela tem esse tipo de colapso mental, porque nós nos cobramos já ter feito alguma coisa que provavelmente, se a gente pudesse, a gente teria feito. E a gente fica nesse ciclo fechado entre culpa, muitas vezes levando à autopunição, a um boicote, a um não merecimento. Então, vejo que quando você, Liliane, coloca isso, e vou tentando melhorar e aprender mais, é exatamente isso, o grande aprendizado que nós temos e precisamos desenvolver, quando nos sentimos ou nos pegamos sendo muito culpados, nos culpando, ou nos cobrando de certas coisas, é poder olhar e falar assim, ok, mas por que então eu fiz dessa forma? O que eu preciso então aprender com aquele erro para poder então, na próxima vez, fazer diferente? Veja que então, quando a gente começa a pensar assim, a avaliação do erro e que a culpa gera, que é retrospectiva, a gente fica preso ao erro, ela acaba não se transformando num aprendizado para um futuro de um possível ou melhor acerto. Então a gente fica de tal forma preso a isso que a gente não se dá conta da necessidade de mudança, de transformação para passar a fazer de uma forma correta. Esse tipo de aprisionamento é que costuma ser muito sofrido para quem se prende na questão da culpa. E uma outra coisa que, quando a Liliane faz essa pergunta, que me ocorre, e que é importantíssimo, que eu sempre coloco para as pessoas, quando eu falo sobre a culpa, é que muitas vezes essa nossa prisão entre nos cobrar, sermos rigorosos em relação ao erro passado, ela tem um aspecto, ela tem um quê de egoísmo. Pensem bem, quando penso nisso, eu penso como é que eu posso ter feito isso, olha o meu erro, como é que eu fiz assim. Ela tem um misto de um traço de egoísmo e de orgulho.
De egoísmo, porque vejam, mesmo quando a gente cometer um erro, essa avaliação faz com que eu fique preso na consequência e naquilo que tem em relação a mim mesmo. Não, por exemplo, em quem foi o que pode ter sofrido as consequências do meu erro. Eu não estou preocupado numa reparação do erro, eu fico preso numa cobrança, num rigor excessivo em relação a mim mesmo. Ou seja, eu fico circunscrito à minha própria realidade. Então, aí um traço muito forte de egoísmo. E o orgulho? Onde que estaria o traço do orgulho? Milton, como é que então eu posso, de repente, me sentir orgulhoso se eu estou me sentindo culpado? É porque muitas vezes esse traço do rigor e da exigência, ele fala de um aspecto nosso que queria ser melhor do que nós fomos. Eu queria então naquela hora não ser do jeito que eu fui, eu queria ter sido melhor, já ter agido diferente, já ter feito de uma forma melhor. Isso é o traço do orgulho, ou seja, eu queria ser mais ou melhor do que eu realmente era. Eu não consigo olhar para aquilo com naturalidade e olhar assim, ok, era o que eu podia, agora então eu aprendi, então agora eu vou começar a fazer melhor. Então, essa cobrança de ser melhor, ela pode esconder um traço do orgulho. É diferente de eu querer melhorar, onde então eu aproveito os erros para poder então começar a fazer um processo de crescimento e de desenvolvimento, completamente diferente nesse caso. Então veja que o desafio e a questão importante da culpa nos leva, inclusive, mesmo a gente achando não merecedor, ou que a gente pode ser considerado devedor por conta de um erro, esconde muitas vezes esse rigor que nos abandona e nos tira a possibilidade de crescimento com aquele erro. E a gente passa então a se mortificar por conta daquele erro. Então, melhorar e aprender com a culpa é fazer uma nova interpretação do erro. Ao invés de se cobrar de ter feito certo, é o que eu posso fazer para que na próxima vez, numa situação semelhante, eu tenha condição de fazer uma escolha melhor, a partir da experiência, mesmo negativa, que eu tive com aquele erro, com aquele fracasso. Normalmente, o sucesso ele é construído por pequenos movimentos de fracasso. São os erros que vão construindo, muitas vezes, a perspectiva do que seria acertado, do que seria bom. Vamos modificando a nossa visão a partir desse tipo de erro. Agora, se eu fico preso a uma exigência desse erro, eu deixo de crescer com ele. E aí, então, ao invés de crescer e se desenvolver, eu acabo, então, me estagnando, principalmente no processo de autopunição, onde eu começo a me cobrar, achar que eu sou merecedor de um tipo de sofrimento, de não aproveitar as oportunidades, restringindo, então, aquilo que poderia ser aproveitado e desfrutado da vida. Por isso que algumas pessoas vão se sentir culpadas achando que não podem desfrutar da vida, que não são merecedoras das coisas boas que a vida traz. Mas se a vida de alguma forma está trazendo essa coisa boa, a vida mesmo está dizendo que a gente merece, que a gente tem aquela necessidade e a oportunidade daquilo. E às vezes nós mesmos falamos assim, não, eu não mereço. E a vida está trazendo, não mereço. Vejo que é o meu rigor e às vezes o meu orgulho é que faz com que eu determine o que parece que é razoável para mim, não observando que a vida já muitas vezes já está corrigindo naturalmente essa minha perspectiva, trazendo aquilo que de fato eu mereço ou eu preciso passar. Então, eu queria agradecer a todos, né, e a Liliane por essa pergunta que nos ajuda aqui a trazer mais esclarecimentos. Nesse dia, né, Vânia, Ederson, as pessoas que estão sempre conosco aqui, eu queria passar algumas outras perguntas. Por exemplo, a pergunta da Vânia, que eu acabei não respondendo naquele programa, eu gostaria de comentar agora. Milton, o que você diria de pessoas que sempre se defendem? Eu cheguei a comentar essa questão, mas eu queria aprofundar um pouco mais ela. O que você diria das pessoas que sempre se defendem? Frases do tipo, não fui eu não fiz isso, e fazem isso constantemente. Pode ser algum julgamento passado que vem à tona em pequenas e grandes coisas? Vânia, é exatamente isso, né? Ou seja, pessoas que ficam muitas vezes nesse tipo de defesa, não fui eu, não, eu não fiz isso, não, pensa bem, eu não tenho nada a ver com isso, você está pensando que fui eu. Veja que na hora que as pessoas fazem isso, é como se elas estivessem de uma forma muito contundente, tentando evitar a atribuição de uma certa responsabilidade. Às vezes, e aí como eu trabalho com a questão da terapia de vida passada, com a regressão de memória, que a gente vai poder falar um pouco mais também depois no segundo bloco, a gente vê que muitas vezes essas pessoas têm esse tipo de reação porque elas trazem uma reação automática por conta de algum tipo de sensação de consciência, de culpa, que elas trazem de uma experiência do passado, dessa ou de outra vida. Às vezes é dessa vida mesmo, alguma situação que a pessoa estabelece um tipo de estratégia de defesa para não ser acusada, não ser culpabilizada, enfim. E aí então ela se acostuma com aquilo. Então toda vez que ela sente, mesmo que inconscientemente, que é uma ameaça, ela tende a se defender procurando dizer que não tem nada a ver com isso, não me comprometa, etc. Algumas vezes são situações dessa vida,
Outras podem ser uma situação que vem de vida passada, onde, de fato, a gente tendo cometido algum erro e se julgando culpado por aquele erro, ou percebendo a consequência que teve aquele erro, nós trazemos no nosso psiquismo esse tipo de associação. Se eu, então, assumo alguma coisa, se eu sou responsabilizado por alguma coisa, eu vou ter que arcar com a consciência da consequência, do sofrimento das pessoas, de um tipo de prejuízo. Isso fica de tal forma dentro do nosso psiquismo, e o sofrimento é tão grande, que hoje, mesmo diante de coisas pequenas, alguém fala assim, não, foi você? Não, não fui eu. Eu não tenho nada com isso. Eu não sei o que é isso. Porque é como se, diante dessa ameaça, a gente reage de uma forma muito forte, porque a gente tem um medo de reproduzir aquele conteúdo do passado, só que a nível inconsciente. Então, esse conteúdo está a nível inconsciente, mas a sensação e o medo da consequência de tal ordem, que a gente simplesmente reage numa forma evitativa. A gente quer evitar aquilo. Essas pessoas acabam fica às vezes difícil de conviver, porque elas estão sempre evitando se responsabilizar, às vezes pela sua própria opinião. Aquilo que elas acham, uma opinião de como elas acham que devem ser, às vezes até para elas mesmas. Mas elas temem assumir algum tipo de comprometimento com um ponto de vista que pode depois ter um julgamento negativo, das pessoas não entenderem, das pessoas julgarem, de criar um conflito, por exemplo, de criar uma confusão. Então as pessoas se omitem, elas ficam mais temerosas, ou então sempre procurando evitar afirmar ou assumir quando foram de fato. Não, fui eu que fiz. Me desculpa, eu não imaginei que fosse causar esse problema. E vejam isso que a Vânia coloca aqui, às vezes a gente percebe que tem esse conteúdo inconsciente pela desproporção da reação. A reação é desproporcional para a situação. Às vezes é uma situação simples e a pessoa fala, não fui eu, não sei nem o que foi isso, não me comprometa. E aí a gente fala assim, mas isso era só admitir isso, aquilo, a gente só estava perguntando. Mas essa reação exagerada, desproporcional, normalmente indica que tem uma carga de culpa inconsciente muito forte que faz com que a pessoa reaja dessa forma. Há um sofrimento embutido ali muito grande, porque essa pessoa reage temendo, é movida pelo medo do que ela pode vir a ter que enfrentar. Isso, então, sendo um resultado de uma estrutura de culpa que ela pode trazer no nível inconsciente. O Carlos Nascimento perguntou sobre a questão de trazer a consequência da culpa para o corpo. E sim, né? Ou seja, boa parte dessas emoções, que a gente chama de emoções destrutivas, a raiva excessiva, a culpa excessiva, o medo excessivo, eles podem, de alguma forma, ficarem tão intensas no psiquismo, gerarem um campo energético tão grande e de desequilibrado, que ele vai gerar, então, uma consequência no corpo. Isso tem a ver com a visão de homem que nós temos. Como nós consideramos um homem algo muito maior do que o corpo físico, e mais ainda o corpo físico sendo apenas a expressão no campo da realidade material desse ser espiritual que nós somos, nós estamos conectados com toda essa nossa dimensão emocional, inconsciente, energética. A alimentação, a manutenção de uma culpa excessiva, desse processo, por exemplo, autopunitivo, uma lógica autopunitiva de não merecimento, de que a gente merece sofrer, pode fazer, inclusive, com que haja uma carga mental que vai se refletir no corpo a partir, por exemplo, de uma somatização, uma doença orgânica, uma doença mais emocional que afeta o orgânico. Não para todas as pessoas. Algumas pessoas têm mais facilidade de trazer para o corpo, de somatizarem. Outras vão ficar mais no aspecto emocional, outras mais no aspecto relacional. Enfim, para cada um vai haver um desdobramento diferente. Mas para algumas pessoas, essa culpa excessiva pode se manifestar numa somatização. Problemas cardíacos, costuma se associar, não sempre, mas ter um fundo de culpa. O próprio quadro depressivo ele pode vir desse tipo de culpa. Uma doença autoimune, em alguns casos, a doença autoimune ela pode expressar um conteúdo de culpa. Isso porque, na doença autoimune, o corpo combate e agride o próprio corpo. É como se a gente agredisse a nós mesmos. Então, atrás, às vezes, uma doença autoimune que degenera o próprio corpo, às vezes os tecidos, enfim, ela tem a ver com esse processo de autopunição. É como se eu tivesse ainda uma agressividade contida e esse movimento de autopunição. Então, a maneira, às vezes, de me punir é poder gerar uma doença degenerativa. Então, que a gente mesmo produz nesse processo autopunitivo. Um processo, às vezes, complexo,
de difícil solução, mas que somente pelo auto-perdão, pela recomposição da culpa, é que favorece a mudança desse quadro de somatização. Vamos continuar aqui, ainda respondendo algumas perguntas, ainda sobre o programa da culpa. Foram várias perguntas, foram bem interessantes, né? E por isso a gente está falando de novo, porque é um tema que provavelmente, certamente eu vou ter que voltar a falar, porque suscitou muitas questões interessantes. Uma pergunta que eu marquei aqui, da Mary Nishikawa. A culpa que sentimos pode vir do sistema familiar e não ser nossa, mas de um antepassado? Essa é uma pergunta interessante, Mary, porque ela me permite falar um pouco sobre a questão que a gente tem observado do que nós chamamos de elos ancestrais. Algumas vezes na minha prática profissional, de uns anos para cá, de uns 15, 18 anos para cá, eu comecei a me deparar, ao fazer terapia regressiva, então ao buscar a origem inconsciente de um determinado problema, ao invés do meu cliente acessar um conteúdo da sua vida passada, ele começa então a acessar e a relatar um problema que parece, e ele identifica, não sendo da história pessoal dele, mas de um familiar distante dele. E isso, no início, era um pouco novo para mim, me perceber um cliente regredindo, acessando uma experiência que não era dele, mas que era de um antepassado, que vinha como um processo de repetição, como se fosse transmitido de geração em geração. Isso me fez, então, começar, 18 anos atrás, a aprofundar esse tema, porque isso começou a acontecer com muita frequência. O que eu comecei a observar é que algumas vezes as pessoas de fato acabam reproduzindo ou um sentimento como a culpa, ou um tipo de padrão de comportamento, por exemplo, a obesidade mórbida, um padrão de ideias suicidas, por exemplo. Vários padrões desses, eles podem estar identificados ou fortemente identificados como um conteúdo que está sendo transmitido ao longo das gerações. Ou seja, é uma característica repetida naquela família. Quando eu comecei a lidar com esse fenômeno, eu comecei a me perguntar como é que isso se combinava com a visão de homem que eu trabalhava. E vejam, eu comecei a perceber uma coisa que parece até um pouco complexa, mas muito óbvia. Quando nós reencarnamos, nós vamos reencarnar também numa família que tem essa predisposição a essa característica. Mas somente se eu tiver na minha história pessoal uma afinidade com aquele padrão, é que eu vou reencarnar naquela família. Então, aquele padrão da culpa ou da obesidade mórbida, ou seja qual for, ele pode estar sendo reforçado por uma estrutura familiar. Ele pode estar sendo gerado e transmitido de geração em geração, ao ponto de cair e gerar uma sobrecarga no meu psiquismo, no meu ego. Mas somente se eu já trouxer também isso de vida passada, é que eu vou ter e acolher esse tipo de reação. Porque senão não faria sentido a gente reencarnar e receber um tipo de culpa que vem do antepassado. Agora, a minha predisposição à culpa, com uma família, reencarnando uma família que tem uma história de culpa, faz com que então eu viva aquela culpa como uma chance, não de ser punido, mas de eu tomar consciência daquilo que eu preciso mudar naquela minha vida atual. Então, apesar de fato, a gente reconhecer que tem uma história de repetição e que pode ser herdada por um antepassado, também tem a ver com a história pessoal daquele indivíduo. Então, eu poderia dar um exemplo um pouco melhor, mais claro para vocês poderem entender. Por exemplo, imagina uma pessoa que traz do seu passado uma experiência que nós chamamos de O Salvador. Uma pessoa que de repente se sentiu na obrigação de ajudar as pessoas, não conseguiu ajudar todo mundo que queria, então ela traz essa impressão de que parte do sofrimento das pessoas é culpa dela. Então, na medida que eu traga isso na minha alma, eu posso, por exemplo, reencarnar numa família que tem uma história, por exemplo, de frustrações em relação a isso, né? Ou seja, de não merecimento, de culpa, de não ter oportunidade de desfrutar das coisas materiais, por exemplo, de ser feliz. E aí, então, essa estrutura familiar, esse campo, esse sistema familiar, ele acaba favorecendo que eu reencarne ali, porque eu me encaixo, me afinizo com aquela minha culpa de Salvador, com a culpa que vem naquela família. Então, a vida é muito sábia. Então, ela favorece que realmente a gente tenha esse tipo de aproximação para que a gente tenha a melhor chance de tomar consciência e de mudar. Não para ser punido ou para ser responsabilizado por isso. Então,
eu comecei a ver que, inclusive, não só no processo individual, mas o próprio processo da constelação sistêmica, que é um método que eu acabei desenvolvendo, um método dentro da constelação sistêmica, ele fala disso, ou seja, de como nós repetimos, às vezes, não só da família, mas de outros sistemas, padrões repetidos que podem estar reforçando aquele nosso sintoma. Então, muitas vezes, a gente vai ter que ver exatamente no antepassado para poder reequilibrar isso na linha da família e também trabalhar aquilo da responsabilidade da nossa própria alma. Então, cada vez mais, é o que eu digo para vocês, nós nos deparamos com uma ampliação do nosso conhecimento sobre o psiquismo que vai tornando muito mais complexo, né? Às vezes uma avaliação mais simplista sobre uma culpa ou sobre um padrão, como, por exemplo, a obesidade mórbida. Mas, então, essa contribuição da Mary, eu agradeço muito aí pela contribuição da Mary para nós. Uma outra questão que eu gostaria de responder foi da Fernanda Lopes. Ela fala assim, essa culpa que tu colocou, a Fernanda veio do Sul, né? Que tu colocou sobre cobrar o cliente, eu tenho. Cobro, às vezes, valores baixos por um serviço que para mim foi fácil, interessante. Fernanda, né? Ou seja, eu tinha comentado, essa foi uma pergunta que eu tinha feito um comentário na época, nesse programa, sobre a minha experiência formando alunos no campo da terapia, profissionais da área da psicologia, da área da saúde mental, terapeutas holísticos, principalmente os que mexem com o psiquismo e com essas questões mais energéticas e espirituais. Algumas eu identifiquei em alguns alunos, em todas as turmas que eu formei até hoje, só foram quase 30 turmas ao longo desses anos, muito frequentemente os alunos apresentam um medo e um constrangimento de cobrar do seu cliente. O cliente vem para procurar terapia e o terapeuta ele fica constrangido de cobrar um valor. Independente se o valor é alto ou não, porque ele se sente meio que constrangido, parece que alguns se sentem enganando, alguns acham que o que estão fazendo não são suficientemente grandes, parece que é tão fácil, que parece que a gente cobra demais. Alguns não se sentem como se merecessem aquele tipo de remuneração. Então, isso normalmente tem a ver com um aspecto de culpa. Imaginem, por exemplo, como isso é muito frequente nesses casos, lidar com uma pessoa que hoje traz essa dificuldade, mas uma pessoa que provavelmente, então, por exemplo, no passado, tendo habilidades de ser um sensitivo, fazia remédios para poder ajudar a curar as pessoas, ou fazia adivinhações, quer dizer, transitava nesse meio, às vezes, mais paranormal, sensitivo, mediúnico, mas que teve, por conta dessa questão do trânsito do dinheiro com isso, teve ou um desfecho muito negativo, tipo, produziu um remédio, em vez de curar, acabou a pessoa morrendo. Então, acabou sendo morta por causa disso. A associação que a gente traz na mente de que a gente, ao usar a nossa capacidade de cura, ou a nossa tentativa de ajuda, resulta num sofrimento, faz com que a gente fique constrangido de poder cobrar por isso. Ou então, quando a gente se perdeu no passado, no sentido da importância do dinheiro em relação a essa troca, fazendo com que então a gente fique hoje num tipo de constrangimento na troca monetária pela troca de uma prestação de serviço. Então, muitas vezes essa questão da dificuldade de cobrar, ela tem a ver com um tipo de culpa do mau uso do dinheiro no passado. Então, se eu não lidei bem com o dinheiro, eu venho com esse tipo de associação hoje, quando eu tenho então que cobrar, quando eu tenho que pedir um valor pelo meu serviço, a pessoa fica constrangida, ela cobra pouco. Isso provavelmente tem a ver com uma estrutura de um traço de culpa muito significativo. Então, Fernanda, isso é muito mais comum do que você imagina e realmente, normalmente, tem a ver com uma dificuldade de como nós nos relacionamos com o fluxo da prosperidade, com o fluxo do dinheiro. Ok? Várias pessoas aqui, né? Eu fiquei impressionado como é que realmente o tema da culpa foi um tema importante. Marcelo Cortes. Bom dia, Marcelo, né? O Marcelo aqui respondendo. Milton, o auto-perdão conduz à liberação do sentimento de culpa. Estou certo? Sim, Marcelo. Eu vou assim fazer um comentário aqui. Por que o auto-perdão ele leva à liberação do sentimento de culpa? Porque é quando a gente precisa modificar o desenvolvimento do sentimento de culpa. Normalmente nós nos arrependemos, ficamos com remorso, sentimos culpa e nos punimos. Temos o processo de autopunição, que nos prende ao não merecimento.
Quando a gente começa a fazer uma nova avaliação do erro, ao invés do remorso, a gente vai, do arrependimento, partir para a responsabilidade, ou seja, eu vou responder por aquilo. Se eu cometi um erro, eu vou responder por ele. E ao responder por ele, a primeira coisa é o quê? Chegar para a pessoa ou para a situação e falar assim, me desculpa. É reparar aquilo que eu cometi de prejuízo. Se eu cometi um erro, me desculpa, e como é que eu reparo? E depois de eu pedir desculpa e reparar, eu poder chegar para mim mesmo e falar assim, eu me perdoo, porque eu ainda fui capaz de fazer aquilo. Eu ainda tive uma ignorância, uma falta de conhecimento para poder fazer aquilo. É só esse auto-perdão que realmente me libera para poder experimentar e acertar novamente e poder fazer uma nova caminhada. Então, o auto-perdão, ele é fundamental e ele é decisivo para realmente a liberação do sentimento de culpa. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo no nosso programa de hoje, um programa hoje gravado, né, não ao vivo, mas onde a gente está aproveitando para responder as perguntas dos programas anteriores que não foram respondidas e dos assuntos que foram mais recentes e mais palpitantes, a culpa e da regressão de memória. Depois do nosso intervalo eu vou falar sobre regressão de memória. Não perca, fique conosco. Gente, olha só, toda sexta-feira, 8 horas da manhã, nós temos um encontro marcado. É o programa Evangelho na Rede, ao vivo. Você pode participar pelo chat e nós já temos companheiros distribuídos no Brasil todo, lá do Rio Grande do Sul até Rondônia, no Amazonas. Temos companheiros de fora do país nos ajudando a estabelecer uma rede de amor. E cada um de nós se transforma num canal de paz, de saúde, um canal do bem. Vem participar você também, toda sexta-feira, 8 horas da manhã, aqui na TV Nova Luz. Olá, nós estamos de volta com o nosso programa Consciência e Transformação. É um programa que normalmente nós levamos ao vivo aqui na TV Nova Luz, toda sexta-feira, de 11 ao meio-dia. Hoje, em especial, é um programa gravado, porque eu estou com um compromisso fora do Rio de Janeiro, então nós resolvemos deixar um programa gravado para poder atender em respeito a você, a sua audiência, um programa que gravado não vai ter a sua participação direta, mas nós estamos respondendo, eu estou respondendo aqui as perguntas que foram feitas nos últimos programas, que tiveram muitas perguntas e que eu não consegui responder todas, sobre a culpa e sobre a regressão de memória. Mas você pode, então, mesmo sendo um programa gravado, ele continua gravado no canal do YouTube da TV Nova Luz e também no canal do YouTube Milton Menezes. Você pode entrar, então, lá no YouTube, no canal Milton Menezes, e você vai ver todos os programas anteriores gravados, com todos os temas que nós abordamos até aqui. E, com isso, você pode assistir várias vezes, pode indicar para as pessoas amigas, mas sempre procurando compartilhar os links que a gente manda, estimulando as pessoas para a gente aumentar essa rede, né, de participações no programa Consciência e Transformação. E hoje, no primeiro bloco, eu respondi sobre as questões da culpa, e agora, nesse segundo bloco, eu gostaria de abordar alguns temas, que foram vários também, a gente vai ter que repetir o programa sobre regressão de memória, porque é um tema que normalmente, sempre é um tema instigante, intrigante e que mobiliza muito o interesse das pessoas, não só por conta de ser um universo muito vasto, como também da falta de informações, de alguns preconceitos que as pessoas às vezes ouvem e elas não sabem realmente o que é a regressão de memória, se pode usar, se não pode usar, enfim. Então, nós tivemos várias participações aqui e eu queria falar de um modo geral sobre a questão da regressão de memória, procurando atender às suas dúvidas, aquilo que me pareceu mais importante no programa que nós fizemos sobre regressão de memória. Então, uma das coisas que sempre me chamou muita atenção é essa questão que muitas pessoas têm, principalmente ainda no meio espírita, sobre a questão de poder ou não fazer a regressão de memória. Isso é até compreensível. Eu escrevi um livro chamado Terapia de Vida Passada e Espiritismo, Distâncias e Aproximações. Foi um livro que eu escrevi em 1998.
E nesse livro eu fiz uma pesquisa, não só uma pesquisa estatística sobre o que as pessoas achavam sobre a regressão de memória, mas também depois, em função dessas respostas, uma pesquisa bibliográfica, procurando ver dentro das obras, das principais obras espíritas, da codificação ou da psicografia de médiuns como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, de autores espirituais como André Luiz, Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, aquilo que realmente parecia confirmar ou não as opiniões dos espíritos em relação à regressão de memória. E parece razoável, né? Um dos temas mais presentes nas dúvidas que as pessoas têm sobre a regressão de memória está em relação a essa questão de não poder lembrar do passado. E isso é muito interessante porque as pessoas ficam imaginando que na regressão de memória as pessoas vão buscar a gente para fazer uma regressão, tem um problema para resolver. Primeiro, as pessoas acham que os clientes nos procuram por uma questão de curiosidade. Foi muito interessante que nessa pesquisa que eu fiz com o público espírita, 73% das pessoas acham que os clientes nos procuram por uma questão de curiosidade, o que não é verdade. Eu diria para vocês que eu conto nos dedos das duas mãos, ao longo desses quase 30 anos, o número de pessoas que realmente me procuram no consultório por uma questão de curiosidade. Todas as pessoas nos procuram porque elas sofrem de problemas graves, de depressão, de comportamentos que não conseguem entender e modificar, enfim, e estão buscando uma forma para poder resolver isso. Então não tem a questão da curiosidade. Mas o outro tema que apareceu na pesquisa era sobre a questão do esquecimento do passado. De que, na verdade, quando a gente fizesse a regressão de memória, a gente estaria ferindo uma certa regra, uma certa lei natural, que seria a do nosso esquecimento. Porque o fato é que nós não nos lembramos naturalmente do nosso passado. Né? Nenhum de nós se lembra, na maioria das vezes, grande maioria de nós não se lembra do que foi no passado, do tipo de vida que teve e tal. Então, nós temos esse fato, né, do esquecimento natural do passado. E isso, na verdade, é muito importante e significativo. Né? E aí as pessoas acham estranho, né? Eu trabalho com regressão de memória esses anos todos e falar que é razoável que a gente tenha o esquecimento do passado. Por quê? Porque, vejam bem, o esquecimento do passado, ele é um mecanismo natural de autopreservação do meu psiquismo. Você imagina, se de repente, por exemplo, um filho nosso, pequeno, com 4, 5 anos, começando a desenvolver a sua personalidade atual, e esse filho começasse a se lembrar, simultaneamente, de todas as suas vidas passadas. Imagine ele olhando para a gente, como pais e mães e responsáveis, e vendo simultaneamente que hora a gente foi marido, quando agora é pai, já foi o torturador, quando agora é pai. Enfim, o que aconteceria se a gente não tivesse esse esquecimento? A gente teria um surto psicótico, a gente não conseguiria desenvolver a nossa personalidade atual. Então, esse esquecimento, ele é fundamental para garantir que a gente possa desenvolver uma nova personalidade, para poder desenvolver um novo caminho, uma nova etapa da nossa estruturação. Só que, algumas vezes, mesmo com esse esquecimento, nós continuamos repetindo alguns padrões, trazemos algumas cargas traumáticas, trazemos alguns tipos de reação tão automática ainda relacionadas a esse passado, que isso começa então a interferir no nosso presente, na nossa vida atual. Então, quando eu desenvolvo, por exemplo, uma fobia, então eu tenho uma fobia de lugares fechados. Essa reação exagerada de quando eu estou num lugar que está fechado, que eu não tenho saída e parece que eu vou ficar sem ar, ela é desproporcional a essa situação onde eu estou, por exemplo, num elevador que está refrigerado, enfim. Mas ela representa um acesso, uma lembrança de uma situação onde, por exemplo, eu posso ter morrido soterrado numa mina de carvão. Ou então eu fui enterrado vivo. Ou então eu fiquei preso nos escombros depois de um terremoto, enfim. Vejam, essa situação ela ficou de tal forma marcada no meu psiquismo que hoje mesmo que com aquilo a nível inconsciente, eu estou num elevador, a lembrança disso não passa pela minha razão, mas faz eu me sentir como se eu fosse morrer, como se eu fosse ficar sem ar, como se eu fosse sofrer muito. Então eu costumo dizer que sobre essa questão do esquecimento, a regressão de memória, eu costumo brincar quando eu falo sobre isso, dizendo assim, quando a gente faz regressão de memória, eu não faço regressão de memória para lembrar o passado. Eu faço regressão de memória para esquecer o passado.
Porque quando a gente faz a regressão, é de um passado que está incomodando no presente. Então ele está no presente, não está no passado. A gente não vai a nenhum lugar do passado para fazer regressão. A gente acessa o resíduo daquela experiência que está hoje no meu psiquismo. Quando eu acesso isso e diluo aquele trauma, diluo aquela carga, modifico aquele padrão, eu estou então deixando esse passado para trás. Então, terapeuticamente, a regressão não é para lembrar o passado, é para a gente harmonizar o presente pensando na transformação do futuro. Na verdade, eu brinco também dizendo que a gente devia mudar o nome da terapia, em vez de ser terapia de vida passada, ser terapia de vida futura. Porque a gente acessa o passado é para melhorar o nosso futuro, não é para melhorar o passado. É para corrigir algumas coisas no nosso percurso hoje para transformar num futuro de mais harmonia, de mais saúde, de mais felicidade. E não para consertar ou rever ou acessar esse nível do passado. Então vejam que muitas vezes as perguntas que me fazem têm a ver com isso, né? Por exemplo, algumas pessoas vêm para o processo terapêutico e elas acham que elas vão saber dos detalhes, as informações de quando foi que ela viveu, qual era o nome dela, o nome da cidade, e com esses detalhes, e que essa informação é que vai dar o esclarecimento, o entendimento do que a gente precisa mudar hoje. Isso, na verdade, é um grande mito. Porque não é a informação que faz que o processo seja terapêutico. Não é a informação desses dados. Até porque são poucas as pessoas que têm uma facilidade de pegar e de acessar na sua regressão esse nível de detalhe. E, na verdade, não é terapêutico para mim saber se eu tive uma vida em 1482 ou se foi em 1535. Não é isso que é terapêutico. Agora, se eu fui um corsário num navio que não tinha piedade de quem eu aprisionava, não importa se era da Marinha Britânica, se era da Marinha Inglesa, ou se era do português ou espanhol. É uma questão do tipo de padrão, de pensamento que eu ainda trago hoje, que está me gerando, por exemplo, um problema de ansiedade. Isso sim é terapêutico. Até porque a gente não tem como confirmar ou afirmar que aquela lembrança ela ocorreu exatamente daquela forma. Só que aí algumas pessoas ficam até frustradas porque elas ficam esperando que na regressão elas vão ver um filme colorido, com detalhes, sabe? E na verdade, às vezes é frustrante porque elas vão ter sensações, elas vão perceber aquele tipo de padrão de uma história que elas montam na sua mente, mas é aquilo que traz um nível de consciência para o processo de transformação. No meu método, o método que eu desenvolvi, o foco principal, o objetivo principal é a transformação da consciência. É por isso que o nome do programa é Consciência e Transformação. Porque eu cheguei à conclusão ao longo desses anos que somente quando nós tomamos consciência daquilo que está inadequado, daquilo que está distorcido, é que eu consigo de fato promover a transformação. Então, a regressão de memória em si é o momento em que eu trago um conteúdo inconsciente para a minha consciência. Então, o momento da regressão é o que a gente chama de um ato conscientizador, é o ato da tomada de consciência. Mas eu posso, por exemplo, fazer uma regressão, tomar consciência e não mudar. E aí eu não vou mudar a história do sofrimento. Eu vou continuar com aquele sintoma. Então percebam que, além da lembrança ou acessar a memória, eu preciso fazer algo que modifique a minha conduta a partir daquela lembrança. Então, não basta só lembrar. É por isso que nos cursos, e aí é um curso que eu dou de formação que é extenso, porque não basta só ensinar técnica regressiva para o terapeuta. Não basta só colocar o cliente para regredir e se lembrar do seu passado. Se a gente não ajudá-lo a poder perceber como é que aquilo vem influenciando hoje, no seu dia a dia, e o que ele precisa mudar para realmente sair dessa história do sofrimento. Aquele sofrimento representa e quer indicar a necessidade de uma mudança na forma dele ver o mundo, de como ele vê a si mesmo, como ele lida com a felicidade, o que ele usa, as estratégias que ele busca para poder ser feliz. E às vezes é nisso que nós estamos repetindo um padrão inadequado do passado. Então, só lembrar não é suficiente, mas é tornar, na lembrança que a regressão promove, tornar aquele conteúdo consciente. E a partir desses processos de consciência, o processo de transformação, que é o que realmente vai fazer a superação definitiva do problema que o cliente traz. Então, a regressão de memória, essa questão da indicação ou da contraindicação, ela está muito mais, às vezes, essas avaliações por conta dos preconceitos do que realmente pela aplicação. Nós não lembramos de dados ou de fatos que sejam desnecessários. No método, pelo menos, que eu uso, a gente procura respeitar esse mecanismo de autopreservação do próprio psiquismo.
O que isso quer dizer? Que o psiquismo vai trazendo apenas aquilo que é necessário para o processo de transformação. Não vai trazer algo, se eu não pergunto, ele não vai trazer algo que desorganize o psiquismo do cliente. Mas é preciso que o terapeuta tenha esse tipo de cuidado, esse tipo de técnica. Quando as pessoas me perguntam sobre contraindicações, é claro que a gente tem algumas contraindicações, enfim, mas a maior contraindicação de um processo regressivo é fazer com alguém que não esteja habilitado para conduzir um processo terapêutico e vai apenas se concentrar em fazer a regressão de memória. Então, essa é a maior contraindicação. Agora, tem algumas situações que a gente tem, não uma contraindicação, mas a gente tem um tipo de abordagem, de cuidado, de ter que aplicar um recurso diferente para esses casos. Por exemplo, fazer terapia de vida passada com crianças. Fazer terapia de vida passada com crianças, a gente não vai usar a regressão de memória como a gente faz com um adulto, com um adolescente. A gente vai acessar aqueles conteúdos usando uma técnica que seja adequada para a idade, para o nível, a etapa do desenvolvimento daquela criança. Então, nós temos hoje vários recursos, né, que nós ensinamos, recursos de jogos, de dramatização, de desenho, de fantoches, para que a criança possa acessar esse conteúdo que tem a ver com o seu passado, sem necessariamente ser uma regressão, como a gente faz com um adulto que vai fazer um processo mais mental, mais emocional, vai sentir mais essa vivência. Então, para a terapia com crianças, nós temos que ter uma forma, não é que não tenha uma indicação, pelo contrário, tem uma indicação. Às vezes é até mais fácil fazer com a criança do que com o adulto, porque o psiquismo dela está muito mais aberto a interagir numa atividade lúdica, mas tem que ser um aspecto específico. Trabalhar, por exemplo, com grávidas. Grávidas exigem um cuidado, não porque ela está grávida, mas imagine, quando nós estamos falando de uma regressão de memória, o psiquismo da mulher está muito sintonizado com o psiquismo do feto, que está ali numa condição de reencarnando, mas que tem lá toda uma série de experiências. Então, a gente tem que fazer com uma abordagem de forma a procurar preservar o psiquismo do feto em relação à necessidade da mãe grávida, né? Da mesma forma, por exemplo, pacientes que têm doenças descompensadas, doenças físicas, clínicas, que têm algum tipo de descompensação. Na medida que eu faço uma regressão de memória, o cliente acessa uma experiência emocionalmente muito intensa, se ele tem um problema cardíaco, se ele tem um problema, por exemplo, de uma diabetes compensada, ele pode ter um pico hipertensivo, ele pode ter um pico de glicose por conta da emoção. Então, a gente tem que ter para essas pessoas um tipo de cuidado, um tipo de condução que é específica para esses casos. Então, vejam, não é contraindicado a regressão normal, mas um tipo específico de cuidado, de técnica para aquele tipo de caso. Semelhante, por exemplo, aos casos de dissociação, de desorganização mental, um caso de esquizofrenia, de bipolaridade muito acentuada. São problemas de uma complicação, de um tipo de perturbação, de desorganização mental que exige um tipo de conduta mais voltada para esse tipo de problema, do que seria para um processo de uma neurose normal, de um processo de ansiedade, de uma depressão. Então, a maior contraindicação é você ter um terapeuta que não domina, que não tem essa experiência e saber lidar com as diversas situações que nós vamos encontrar nos seres humanos, né? Então, essa que seria a maior contraindicação. Tirando isso, a terapia regressiva ela pode ser aplicada em quase todos os tipos de dificuldade. Não como uma panaceia que vai ser capaz de resolver tudo, mas no entendimento de que os nossos problemas, as dificuldades que nós atravessamos, normalmente têm a ver com essa consequência de um conteúdo, não necessariamente do nosso passado, né? Como eu falei hoje no bloco anterior, pode ser uma questão, por exemplo, ancestral. Alguma coisa que um antepassado meu viveu que vem sendo transferida e que eu estou ainda muito identificado. Agora, ao entrar num estado ampliado de consciência e acessar isso, eu estou integrando um conteúdo inconsciente para o meu consciente e aí conseguindo mudar. Então, esse tipo de domínio, de aplicação é que vai tornar o processo terapêutico, e não apenas a lembrança por si só. Ou seja, não é a lembrança que é terapêutica, mas é toda a experiência que o cliente tem e a possibilidade dessa transformação. É por isso que, então, muitas pessoas me perguntam, mas então como é que você vai tratar a depressão, a ansiedade e o pânico? Tem a ver com vida passada, não tem? Claro que tem, mas na minha experiência, desde o início do processo, que eu comecei, do processo profissional, na minha carreira profissional, eu comecei a ver que muitas vezes a regressão levava a um momento, por exemplo, traumático, tinha uma catarse intensa, por exemplo, de um medo que se escoava e a pessoa ficava boa daquele medo,
Mas o processo realmente terapêutico, ele só ocorria quando o cliente tomava consciência do tipo de traço que ele repete, do tipo de padrão de pensamento que ele vem repetindo, às vezes, ao longo de várias vidas, e que agora já não são suficientes ou já não são bons para a continuidade do seu processo de vida. E ele não sabe fazer, ele continua repetindo um automatismo. Então, eu chamei essa abordagem de transformação da consciência. Por quê? Não adianta só fazer a regressão, é ajudar o cliente a perceber, por exemplo, esses que eu chamo de traços de caráter. O que eu chamo de um traço de caráter? Por exemplo, um traço de caráter controlador. A pessoa que é muito controladora, uma personalidade excessivamente controladora. Essa personalidade controladora, ela tende a desenvolver quadros de ansiedade. Então, ela desenvolve um tipo de ansiedade, uma fobia social, né, uma fobia específica, que são transtornos de ansiedade. Mas, às vezes, quando a gente vai ver na origem daquela fobia, não é só o medo de um animal, ou o medo de uma determinada situação ou de lugar fechado. O que está gerando maior ênfase àquele medo é porque é uma personalidade controladora. Então, enquanto essa pessoa não for mais flexível, ela deixar essa rigidez do controle e for um pouco mais light, um pouco mais flexível na sua conduta, ela vai continuar desenvolvendo algum tipo de ansiedade. Se eu fico preso num caso como esse, onde, por exemplo, a fobia tem a ver com caráter controlador, vamos pensar. A fobia se deu, por exemplo, uma fobia de lugar fechado. Aí eu vou e trabalho uma regressão para ver a fobia de lugar fechado. Aí a pessoa vai e acessa uma lembrança onde ela morreu soterrada numa mina de cobre. Muito mal, morreu, tal. Então ela vai, escoa aquilo, ela entende tudo, e aí então ela fala assim, nossa, agora eu consigo entrar no elevador. Só que se ela não tomou consciência e não mudou esse caráter controlador, a fobia vai melhorar, mas como ela mantém a mesma forma dela funcionar, esse transtorno do controle vai acabar desaguando num outro tipo de transtorno de ansiedade, ou um transtorno alimentar, ou um problema de somatização. Passei até agora problema de estômago. Aí você vai ver se tem problema de estômago. Aí vai ver uma vida lá que morreu envenenada, morreu enforcada, etc. Mas aí continua controladora. Daqui a um ano ela está desenvolvendo outro problema. Por quê? Nesses casos, não adianta eu só trabalhar a fobia se eu não trabalhar por que aquela pessoa é tão controladora. E aí faz toda a diferença. Porque aí minha regressão não vai ser só porque ela está no lugar, ela tem medo de lugar fechado. Vai ver qual é o tipo de traço, como é que ela funciona na vida para ver aonde foi que começou, também numa experiência de vida passada, essa necessidade de ela ter o controle absoluto sobre tudo. Aí, por exemplo, nessa hora, dirigindo o processo terapêutico para esse tipo de objetivo, essa pessoa vai ver, por exemplo, que num momento, ela numa vida passada, ela era responsável por tomar conta, vigiar uma determinada fortificação, lá um castelo, ela vacila, ela adormece e, de repente, quando ela se dá conta e ela acorda, o castelo está sendo invadido. Uma experiência como essa, de repente, percebendo a morte de muita gente, de si mesmo, pode trazer para naquele momento uma crença, uma decisão, falar, está vendo? Eu tenho que estar no controle total da situação, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer. Então, nessa hora que ela percebe que o controle das coisas vem por conta dessa experiência, e aí ela começa então a perceber. E aí ela começa a desenvolver uma transformação e vendo, alguns momentos da vida atual ela precisa ter esse controle, outros ela pode relaxar. É somente nessa hora que ela vai deixar de ter a fobia, vai deixar de ter a somatização, vai deixar de ter um problema de estômago. Então, se a gente no processo terapêutico não vai nessa origem da forma como as pessoas funcionam, o processo terapêutico vai ser pela metade. Então, vejam que hoje a proposta da terapia regressiva, da regressão de memória sendo utilizada no processo terapêutico, ela é muito mais ampla do que apenas fazer a regressão de memória. Fazer a regressão de memória é muito simples. Eu faria uma indução aqui pelo vídeo, aqui nesse programa, e alguns de vocês acessariam conteúdos do passado. Mas a questão é, a partir dessa lembrança, o que cada um vai fazer, que tipo de consciência, que modificação precisa fazer para resolver um problema. Então, aí que você vê a diferença de objetivo terapêutico. Então, a regressão de memória, nesse caso, ela está sendo aplicada por uma finalidade eminentemente terapêutica. E mesmo assim, nós vamos estar buscando aquilo que realmente causa aquele problema. Então, muitas vezes, isso eu comecei a ver na minha experiência, observando essas psicopatologias, exatamente esse tipo de correlação. Ou seja, muitas vezes, por exemplo, a pessoa que tem pânico, tem um transtorno de pânico.
um transtorno grave, um transtorno que traz um nível de mobilização, de prejuízo à vida das pessoas muito grande. Então, não adianta você simplesmente querer fazer regressões para a origem do pânico, porque o pânico é aquele pavor, é aquele medo de morte iminente, aquele desespero. Quando você pega um cliente desse tipo e você pretende fazer uma regressão para esse pânico, ele vai ver vários tipos de experiências, às vezes muito sofridas, desesperadoras, de mortes graves, mortes violentas, períodos de guerra, de muita confusão, e isso ajuda ele a diminuir o pânico. Mas, na minha experiência, eu comecei a observar que cada uma dessas psicopatologias, como o pânico, a depressão, o transtorno obsessivo-compulsivo, o toque, como todos eles, tinham uma característica que era esse traço de caráter, essa forma como as pessoas funcionavam. Então, no pânico, se a gente não ajuda a pessoa a tomar consciência dessa forma como ela pensa, da forma como ela age, ela não vai ficar boa do pânico, mesmo utilizando uma técnica e um recurso tão potente como a terapia regressiva. Porque não é só fazer regressão, volto a dizer. É poder saber exatamente o que nós estamos buscando e ajudar o cliente a tomar consciência, porque alguma mudança ele tem que fazer. Porque se fosse assim, era muito simples, né? Eu costumo dizer isso, eu colocaria então um auditório, colocaria um monte de gente no auditório, faria uma regressão coletiva, todo mundo regredindo, e todo mundo ficaria bom. Seria ótimo, né? Ajudar um monte de gente ao mesmo tempo. Não é simples assim, né? Infelizmente, né? Então, para cada um pânico tem uma construção diferente. Para cada um, a necessidade de mudança é diferente uns dos outros. E isso só se dá, muitas vezes, na continuidade de um processo mais de autoconhecimento, de ajudar o cliente a poder perceber o que ele vem repetindo, o que ele precisa transformar para poder modificar o seu futuro. O grande problema é que as pessoas querem deixar de sofrer, mas elas não querem mudar. O que eu quero dizer com isso? Nós queremos, muitas vezes, nos livrar das sensações ruins que o sofrimento traz, da ansiedade, da depressão, mas a gente não quer reavaliar a forma como a gente quer conduzir a vida. Né? Eu tive um cliente há pouco tempo que ele estava falando sobre isso, né? Que ele vem procurando fazer um processo de transformação, procurando manter uma conduta, principalmente em termos de relacionamentos amorosos, uma conduta mais equilibrada, né? Menos... ele tinha uma vida muito agitada em termos de relacionamento, e ele vinha já há algum tempo no processo terapêutico, procurando fazer uma conduta mais equilibrada, buscando um relacionamento mais estável. Aí teve um dia que ele teve uma situação que ele foi lá e repetiu um desses padrões do passado. E aí aconteceu uma coisa toda confusa, a pessoa que ele estava começando a se envolver, brigou de repente. Ele chegou para mim, mas eu estava indo tão bem, eu estava indo tão certo, por que foi acontecer isso? Porque a gente fica nessa ilusão de que, de repente, porque a gente está começando a fazer tudo certo, que as coisas vão continuar. Se eu não consolido essa mudança de atitude, eu volto para o padrão anterior, e o padrão anterior vai me trazer as consequências anteriores. Então, para eu ter um resultado diferente, eu tenho que começar a agir diferente. Só que a gente, na maioria das vezes, a gente quer um novo resultado, quer uma redução do sofrimento, mas mantendo a mesma forma de conduzir a vida, a mesma forma como a gente olha para as coisas, o que a gente valoriza ou o que não valoriza. É por isso que, na verdade, eu comecei, além dos traços de caráter, a observar que um outro aspecto que é muito importante no processo da terapia regressiva é ajudar a transformação do sistema de crenças e valores da pessoa, do cliente. Inclusive, né, hoje esse programa gravado, eu estou fazendo, nesse congresso que eu vou estar fazendo, nesse dia que vocês estão assistindo aqui a gravação, eu vou estar falando exatamente isso para terapeutas de vida passada. A necessidade de ajudar, usando a regressão de memória, a que o cliente perceba que ele está preso muitas vezes a uma vida passada onde ele valorizou o poder, o dinheiro, não pelo problema do dinheiro ou do poder, mas de uma forma específica que hoje exige uma mudança, ou seja, o valor do poder ele tem que ter um outro significado hoje. Não quer dizer que a gente não possa ter poder, a gente tem que ter poder, mas sabendo exatamente para que a gente vai usar o poder, para que a gente vai usar o dinheiro, para que a gente vai usar o relacionamento, enfim. É quando a gente ressignifica esse valor em relação ao que era numa vida anterior nossa, ainda na nossa infância espiritual, para aquilo que realmente representa hoje, para aquilo que pode representar amanhã, é que faz com que realmente a gente possa superar o nosso nível de sofrimento. Então, vejam que a aplicação e a abrangência de uma terapia que utiliza a regressão de memória é muito maior do que apenas lembrar das informações ou dos fatos do passado.
Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria começar aqui a reta final do nosso programa, falando sobre isso, né? Nós vamos voltar a esse tema da regressão, que ainda com certeza ainda tem muitas perguntas, e eu espero que, com certeza, muitas dúvidas a gente possa dirimir no próximo programa. Mas sobre isso, ou seja, na verdade, a regressão de memória é um grande instrumento que a gente pode utilizar na finalidade, no sentido terapêutico, porque ela favorece a tomada de consciência de algumas coisas que a gente vem repetindo ao longo de várias vidas e que muitas vezes a gente reproduz e nem sabe por quê. Isso causa um problema hoje que, quando a gente toma consciência e transforma, de fato faz com que a gente consiga superar alguns desafios do sofrimento, das patologias e tal. Então, só lembrar do passado pode não significar nada, mas a lembrança associada a essa proposta de transformação, essa sim pode provocar um processo de mudança e de superação do sofrimento. E por isso o nome do programa, Consciência e Transformação. Tomar consciência desse conteúdo nos leva naturalmente a transformá-lo para uma condução, uma atitude, um sentimento diferenciado. Então, eu queria agradecer a todos vocês, a audiência no programa de hoje, convidando a todos que no próximo programa vamos estar aqui ao vivo, trabalhando mais um tema, e desejar a todos uma boa semana, muita paz.